Bem-vindos ao segundo vídeo. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, sugiro que assista antes desse vídeo, para você entender aqui o objetivo dessa série de vídeos. No primeiro vídeo eu falo sobre as demonstrações contábeis e o que são as demonstrações contábeis individuais. Neste segundo vídeo, vou falar sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Vamos lá. Demonstrações contábeis consolidadas. As demonstrações contábeis consolidadas, elas estão previstas, né? Esse tema está previsto no CPC 36. Né? Então, o CPC 36 ele fala sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Aqui, conforme o CPC 36, né? As demonstrações contábeis consolidadas, elas são as demonstrações contábeis de um conjunto de entidades, né, do grupo econômico, apresentadas como se fossem as de uma única entidade. Aí coloca lá no CPC 36, né, que a controladora ela deve apresentar as demonstrações contábeis consolidadas. A controladora, então só explicando aqui, a controladora, no próprio slide tem mais embaixo que o conceito de controladora, nesse slide não vou entrar nele com profundidade. A controladora é aquela empresa que tem a preponderância nas deliberações sociais de uma outra empresa. Tá? Resumindo, aqui, né, pressupõe essa preponderância nas deliberações sociais que a empresa, a controladora, ela tenha mais de 50%, né, do direito, das ações com direito a voto ou das cotas, né, de uma empresa. E aí ela tem preponderância nas deliberações sociais. Mas também tem outros conceitos aí de controlada, no sentido de um controle em conjunto, controle compartilhado. Não é objetivo aprofundar nisso, mas a questão aqui é que a controladora ela detém essa preponderância nas deliberações sociais de uma outra empresa. Nessa circunstância, ela tem que fazer, ela tem ou poderia fazer as demonstrações contábeis consolidadas. Né? Então, a controladora deve apresentar as demonstrações contábeis consolidadas, nas quais os investimentos em controladas estão consolidados de acordo com o requerido nos pronunciamentos do CPC e nas normas contábeis vigentes. Eu vou mostrar algumas questões importantes aqui das demonstrações consolidadas. Né? Então, em resumo, né, essas demonstrações contábeis consolidadas são o resultado do somatório das demonstrações contábeis de várias empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico. Excluídos aí, claro, né, os saldos e os resultados de operações entre essas empresas. E aí eu vou mostrar em um próximo slide aqui o que o CPC e a lei pede para se excluir, pede para ajustar. Okay? Então você pega um exemplo aqui do balanço patrimonial para fazer a consolidação. A controladora pega o seu balanço patrimonial individual e soma com o balanço patrimonial da sua controlada. Então faz essa soma mesmo, soma linha a linha, né, item por item, contas de mesmo, né, que signifiquem a mesma coisa. Então faz essa soma e a partir dessa soma vai se fazer essas exclusões, esses ajustes que são exigidos na lei. Tá bom? Isso que é a consolidação. Então você vai fazer isso com cada demonstração contábil que eu mostrei ali para vocês. E o objetivo, né? Qual que é o objetivo das demonstrações contábeis consolidadas? O objetivo das demonstrações contábeis consolidadas é o de refletir o resultado das operações daquele grupo econômico. Né? Mostra aí a verdadeira situação econômica, patrimonial e financeira de todo o grupo de empresas que estão aí sobre um único comando, é o comando da controladora. Né? E essas demonstrações consolidadas, elas vão demonstrar como se elas fossem de uma única empresa, né? Apresentar o resultado das operações desse grupo
de empresas, desse grupo empresarial. Então o objetivo é esse. Tá? Para fins societários, vou esclarecer aqui, importante citar isso, não confundam a questão do recolhimento dos tributos. Tá? Isso não vai interferir, a consolidação das demonstrações contábeis não interfere em nada a questão do recolhimento dos tributos. Cada empresa individualmente é controlada, e a controladora e as controladas, cada uma individualmente vai recolher os tributos que elas devem com base nas suas operações individuais. Então a consolidação aqui, só uma determinação contábil, uma norma contábil, não tem influência para fins fiscais, ok? Então isso é importante citar. Aqui eu deixei no relação, aqui tem não vou abordar aqui em detalhe não, mas tem no slide aqui a utilidade, né, dessas demonstrações contábeis consolidadas para os investidores ou credores, e do ponto de vista administrativo e gerencial também. Alguns regulamentos, né, sobre esse assunto. Então aqui na Lei 6.404, os artigos 249, 250 a 250 e 265 a 277, que vai falar aí sobre grupo de sociedades. Também trouxe aqui apenas as principais, né, as que têm mais influência em relação às demonstrações contábeis consolidadas. Se você quiser aprofundar e ir direto nesses artigos aqui, interessante a leitura. E a Lei 11.638, também em 2007, que alterou a Lei 6.404, interessante que ela também estendeu a aplicação às, né, sociedades de grande porte para fins de elaboração das demonstrações contábeis, mesmo não sendo constituídas sob forma de forma de ações, ou mesmo não sendo uma sociedade anônima. Essa Lei 11.638 estendeu para a sociedade de grande porte a elaboração das demonstrações contábeis com base na Lei 6.404. Tá? Então, mais à frente eu vou mostrar um slide especificamente sobre este tópico que eu vou comentar em relação a isso, dar uma polêmica aqui nesse tema. E o atual CPC 36, que fala sobre as demonstrações contábeis consolidadas, né? Então hoje o CPC 36 é o que fala sobre isso. Tem a CVM, né, a Instrução 247 de 96 e suas alterações, também aborda sobre as demonstrações contábeis consolidadas, do que apenas mostrar algumas questões importantes sobre cada uma dessas leis. Lei 6.404 de 76, tem aí, né, onde você pode consultar essa lei atualizada. Artigo 249, né, a companhia aberta que tiver mais de 30% do seu valor, do patrimônio líquido representado por investimentos em sociedades controladas, deve elaborar e divulgar juntamente com suas demonstrações financeiras demonstrações contábeis consolidadas, tá, nos termos aí do artigo 50. E no parágrafo 1º ela concede aqui à Comissão de Valores Mobiliários, né, a autoridade para expedir normas sobre as sociedades cujas demonstrações devem ser abrangidas na consolidação. Então, a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, ela é o xerife aí do mercado de valores mobiliários no Brasil. Então, ela tem esse poder aí de soltar regulamentação para esse mercado, das empresas de capital aberto. Okay? E ela fez isso. Ela fez isso, vou mostrar aqui mais à frente para você. No artigo 250, ainda na Lei 6.404, né, coloca aquilo que eu comentei anteriormente, né, das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas. Então vai haver a consolidação, e nessa consolidação a controladora, na feitura das demonstrações contábeis consolidadas, ela vai excluir as participações de uma sociedade em outra, os saldos de quaisquer contas entre as sociedades e a parcela dos resultados do exercício relativo a lucros ou prejuízos não realizados. Tá? Claro, nesse vídeo aqui não é o objeto eu explicar cada item desse aqui para você. Isso aqui realmente é um treinamento específico, um vídeo bem longo para explicar
o que seria, como fazer essa consolidação das demonstrações contábeis. Né? Eu dou essa aula, aqui eu dou aula de contabilidade avançada, né? Em contabilidade avançada a gente passa metade aí da disciplina de contabilidade avançada fazendo a consolidação das demonstrações contábeis. Então são aulas, mais aulas sobre esse assunto, que realmente não é um tema e não é muito fácil de fazer. Na verdade é fácil sim, não é complicado, não é, acaba sendo mais complicado para o aluno que tem o primeiro contato com o tema, né? Mas depois que se aprende a fazer na prática até é bem tranquilo. Mas não é o objeto aqui abordar com profundidade esse tema, então vamos passar para frente. Na Lei 6.404, interessante que o artigo 275, né, o grupo de sociedades publicará, além das demonstrações financeiras referentes a cada uma das companhias que compõem, demonstrações consolidadas compreendendo todas as sociedades do grupo, elaboradas com observância do disposto no artigo 250. Né, então também fala sobre grupo de sociedades. Tá bom? Então aqui tem um item interessante. As demonstrações consolidadas do grupo serão publicadas juntamente com as demonstrações de sociedade de comando. A sociedade de comando deverá publicar demonstrações financeiras nos termos desta lei, ainda que não tenha a forma de companhia, ou seja, de sociedade anônima. Então aqui é um item importante. Tá? Isso aqui que eu queria citar. Então, a sociedade de comando do grupo de sociedades, mesmo que ela não esteja formada como uma companhia, como uma sociedade anônima, ela tem também publicado demonstrações contábeis consolidadas. CPC 36, aqui é o caminho para você baixar, fazer o download dessa norma do CPC 36. No CPC 36, tem toda essa definição do alcance da norma, das definições, né, de demonstrações contábeis consolidadas, investidas, grupo econômico, participação de não controladores, controladora, né, ela faz essa definição, né, e fala lá também quem são obrigadas a apresentar as demonstrações contábeis consolidadas. Então, no CPC 36 e 34, a entidade que seja controladora deve apresentar as demonstrações contábeis consolidadas. Então a entidade é controladora, tem que apresentar as demonstrações contábeis consolidadas. Porém, ela permite aqui, algumas dispensas de apresentar as demonstrações contábeis consolidadas. Né? Então, quais são as dispensas? A controladora é ela própria uma controlada. Então, se a controladora já é uma controlada de outra empresa, e essa outra empresa então, ela já vai apresentar as demonstrações consolidadas, então a controladora está dispensada. Os instrumentos de dívida ou patrimoniais da controladora não são negociados em mercado aberto, ou seja, a controladora ela não é uma SA de capital aberto. Se ela não é uma SA de capital aberto, então o CPC já está deixando essa dispensa. A controladora não registrou e não está em processo de registro. Uma coisa que é só pontuar aqui desse item anterior, por mais que coloque aqui que não são negociados, ou seja, o CPC ele autoriza a empresa que não é uma empresa de capital aberto, ela está dispensada frente à norma contábil, mas a lei 6.404, né, ela é uma lei federal, ela coloca que se for uma sociedade, se for uma empresa de comando de grupo de sociedades, ela deve apresentar, tá bom? O C não registrou e não está em processo de registro para fins de abertura das suas ações na Bolsa de Valores, são o mesmo conceito anterior, SA de capital aberto, e a controladora final ou intermediária da controladora disponibiliza ao público suas demonstrações contábeis consolidadas. Cai nesse conceito aqui, né, da controladora final. Né, já apresenta. Então, se já apresentou, não precisaria apresentar. CVM, Comissão de Valores Mobiliários, aqui também o link aqui para você consultar a norma. A CVM tem a instrução 247, e aí aquela já é mais abrangente, como a Lei 6.404 já a autoriza, lhe concede, além de outras leis também, mas a Lei 6.404 já também autoriza a ela normatizar. Existe uma lei específica que autoriza a CVM a operar, tá? Não é um objeto aqui do nosso tema, mas tem outras leis que falam sobre isso.
No artigo 21, a instrução 247 fala, né, a CVM coloca que ao fim de cada exercício social, as demonstrações contábeis consolidadas devem ser elaboradas por companhia aberta, que possui investimento em sociedades controladas, incluindo as controladas em conjunto, sociedade de comando de grupo de sociedades, que inclua a companhia aberta. Então a CVM aqui também define aqui que a sociedade de comando de grupo que inclua a companhia aberta, ou seja, uma das companhias do grupo, a própria companhia de comando, ela é uma sociedade anônima de capital aberta, então tem que fazer a consolidação. CVM faz algumas dispensas aqui também das demonstrações contábeis consolidadas, e aqui ela fala mais da evidência de perda de continuidade, ou cuja a investidora em futuro próximo tenha efetivado a clara evidência de realização cuja venda por parte da investidora, né, em futuro próximo tenha clara evidência de realização, né, ou seja, a investidora ela vai vender aquelas suas participações, então ela coloca aqui, mas normalmente tem clara, mas não foi vendida e encerrou o ano, o período, as empresas também fazem a consolidação, tá bom? Acabam fazendo. Então o CVM tem essas dispensas aqui também. Então, considerando essas normas vigentes, né, em resumo, tá, isso aqui pode dar alguma polêmica aí, mas a gente dá para interpretar aqui que quem está obrigado a fazer as demonstrações contábeis consolidadas é controladora e sociedade anônima de capital aberto ou empresa de comando de grupo de sociedades, estando investida em continuidade normal das atividades, tem que fazer consolidação das demonstrações contábeis. A controladora tem que fazer, né, as demonstrações contábeis consolidadas, né, a controladora ou a sociedade de comando de grupo. Okay? Uma polêmica que pode acontecer que é ficar naquela discussão se as empresas de grande porte devem fazer ou não devem fazer. Eu não quero entrar nessa polêmica não, mas a gente tem que lá no artigo 3º da Lei 11.638, né, coloca lá que aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedade por ações, as disposições da Lei 6.404 sobre escrituração e elaboração das demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários. E define aqui o que é uma sociedade de grande porte. Claramente aqui em relação à elaboração e a auditoria das demonstrações contábeis, no que se refere àquelas demonstrações contábeis que eu mostrei para vocês na Lei 6.404, elas têm que elaborar, né, elaborar e serem auditadas, né, como também a consolidação. E aqui na lei, no artigo 3º, ela não aborda especificamente qual artigo da Lei 6.404, e a consolidação das demonstrações contábeis são itens relativos à elaboração das demonstrações. Né? Poderia-se interpretar aqui então que a sociedade de grande porte deveria fazer as demonstrações contábeis consolidadas, tá? Mas é uma interpretação possível, mas não está tão objetivo assim. Então fica aí esse ponto. Se você está assistindo esse vídeo e tem algo a comentar sobre isso, ou tem alguma outra informação interessante, ou acha que não tem que publicar, ou acha que tem que publicar, se tem outras referências, outras leis para comentar, para nos ajudar nessa questão, tá? Para nos ajudar nessa questão, vai ser de grande valia. Tá? Pode postar aqui o comentário, vai ajudar bastante. Tudo bem? Então aqui nós finalizamos aqui o segundo vídeo sobre demonstrações contábeis consolidadas. Vamos agora para o terceiro vídeo sobre demonstrações contábeis separadas. Ok? Vamos falar então o que são as demonstrações contábeis separadas. Te aguardo lá no terceiro vídeo.